Olá, eu me chamo Isabela Michelucini e eu vou apresentar o meu trabalho desenvolvido na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 1 como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Bioquímico, intitulado como Projeto de uma Planta Piloto de Produção de Microalgas com Efluentes Lácteos, que foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Ana Priscila Centeno da Rosa. Introduzindo o tema, então. No Brasil, existem 5 milhões de estabelecimentos rurais no país, dos quais cerca de 25%, envolvendo cerca de 5 milhões de pessoas, produzem leite. O ramo da indústria de laticínios é a segunda área mais importante do setor alimentício, atrás apenas da área dos derivados da carne. Estas empresas possuem grande catálogo de produtos produzidos à base de leite, que além de ser consumido na sua forma original, líquida ou em pó, também pode ser processado em queijos, manteigas, iogurtes, bebidas lácteas, leites condensados e fermentados e doces e cremes de leite. A indústria láctea produz volumes consideráveis de efluentes líquidos com grande variedade de componentes químicos. O soro do leite, um componente abundante dos efluentes da indústria de laticínios, possui elevado poder poluente, devido à sua presença de proteínas, gorduras, lactose e sais minerais. Também se encontra nos efluentes lácteos grandes proporções de compostos detergentes e sanitizantes, utilizados nas limpezas dos equipamentos industriais. Em função dessa diversidade de compostos presentes nos resíduos líquidos das indústrias de laticínios, faz-se necessário o emprego de diversas operacionalidades para o tratamento destes. As microalgas, então, são micro-organismos fotossintéticos que convertem, através da energia luminosa, água e CO2 em oxigênio e biomassa. Depois da fonte de carbono, o nitrogênio e o fósforo são os dois mais importantes nutrientes para a reprodução celular, pois esses compostos estão associados aos ácidos nucleicos e às proteínas, moléculas primordiais para o metabolismo primário das microalgas. Esses micro-organismos podem sintetizar diversos produtos bioativos em decorrência das diferentes condições de cultivo em que pode ser submetido, como pHb, lipídios e ficocianina. O cultivo de microalgas associado ao tratamento de efluentes pode mitigar os compostos do efluente e gerar biomassa microalgal com elevado valor nutricional e econômico, devido ao fato de que os nutrientes do efluente são removidos destes para as células. Desta maneira, o objetivo desse trabalho é projetar uma planta de cultivo de microalgas com efluentes lácteos para a redução da carga orgânica de nitrogênio e de fósforo desses. Nesta planta que será projetada, então, após a recuperação da biomassa, a água residuária será direcionada ao reuso, enquanto que a biomassa será destinada para a produção de biofertilizantes e ou biocombustíveis. Serão elucidadas nesse projeto, além das condições de cultivo, o diagrama de fluxo da planta, os balanços de massa, os equipamentos necessários e a análise econômica do projeto. Os objetivos desse projeto, então. Como objetivo geral, tem-se projetar uma planta piloto de cultivo de microalgas, onde o cultivo microalgal se dará concomitantemente ao tratamento dos resíduos líquidos oriundos da indústria de laticínios. Como objetivos específicos, temos reunir dados da literatura a respeito de parâmetros de crescimento celular de microalgas, elaborar o diagrama de fluxo da planta, especificar as configurações de fotobioreatores e seus volumes, determinar os balanços de massa dos processos bioquímicos, determinar os equipamentos necessários na planta e, por fim, realizar a análise econômica do projeto. Justificando esse projeto, então. As microalgas são micro-organismos versáteis, que através da sua atividade fotossintética são capazes de mitigar o CO2 da atmosfera e produzir biomassa com elevado valor agregado, além de produzir oxigênio. Estudos anteriores indicaram que a biomassa microalgal possui potencial para produzir biocombustíveis, nanoemulsões e também biofertilizantes.
No entanto, produzir microalgas em larga escala tem como impedimento o elevado custo atrelado à formulação de meios sintéticos de cultivo, que são normalmente utilizados. Além disso, tem-se o uso de grandes volumes de água potável, que também é um fator limitante para o cultivo desses micro-organismos em escala maior que a laboratorial. Desta maneira, uma alternativa para diminuir os custos do cultivo de microalgas seria cultivá-las em efluentes ou adicionar subprodutos agroindustriais aos cultivos. A indústria de laticínios é responsável por fabricar extensa variedade de produtos à base de leite e soro de leite. Em função dessa variedade industrial, tem-se a elevada produção de resíduos líquidos, que necessitam um tratamento para atingirem os aspectos exigidos legalmente. Os efluentes lácteos, quando constituídos majoritariamente por resíduos de leite e soro, são fáceis de serem oxidados. No entanto, os efluentes líquidos da indústria láctea possuem uma variedade de compostos alcalinos, ácidos, detergentes, desinfetantes, assim como o leite, em decorrência dos processos de higienização dos equipamentos industriais. O cultivo de microalgas simultâneo ao tratamento de efluentes lácteos é bastante promissor, uma vez que, através dele, é possível diminuir os custos de produção de microalgas. Além disso, este bioprocesso não forma lodo, um subproduto dos processos tradicionais de tratamento biológico de efluentes à base de sedimentação e de cultura mistas de micro-organismos, e que é de difícil tratamento. Além disso, diversos estudos verificaram a viabilidade de reutilizar a água residuária do cultivo de microalgas após o tratamento de efluentes lácteos. Através desses vieses, então, torna-se possível reduzir os custos para produzir microalgas, tratar o efluente lácteo, produzir água residuária para reuso e biomassa microalgal com valor agregado a partir do cultivo de microalgas com efluentes. Como se dará o desenvolvimento desse trabalho, então? Serão obtidos parâmetros de controle na literatura. Quanto à caracterização do efluente bruto da indústria de laticínios, serão coletados dados de DBO, DQO, porção de nitrogênio, porção de fósforo e carbono orgânico total. Além disso, serão identificadas cepas com potencial aplicabilidade para esse bioprocesso. Também serão coletados dados de parâmetros de crescimento, sendo a concentração celular máxima, produtividade de biomassa e também outros dados que sejam necessários no decorrer desse projeto. Também será planejado os cultivos microalgais. Serão determinadas as quantidades, o volume e a configuração dos reatores necessários para que os cultivos microalgais tratem corretamente o efluente lácteo. Além disso, nessa etapa será também definidas as determinações analíticas acerca dos cultivos e os dados de cinética de reprodução celular que serão acompanhados, assim como a forma com que a biomassa será recuperada do sobrenadante. Também será calculada a produtividade aeral de biomassa, onde serão utilizados a concentração celular máxima obtidas na literatura e a produtividade aeral será calculada utilizando como base as informações de área e volume dos reatores que serão utilizados nos cultivos microalgais e que foram planejados anteriormente. Os balanços de massa definem as necessidades nutricionais teóricas do bioprocesso, assim como os subprodutos que são gerados em cada etapa. O diagrama de fluxo da planta, então, definirá a linha sequencial das etapas do processo, assim como a série de equipamentos por onde o efluente passará para então ser tratado, incluindo todos os processos upstream e downstream do cultivo microalgal. Nesta etapa, serão definidos os equipamentos necessários para que o bioprocesso de cultivo de microalgas, utilizando efluentes lácteos, seja devidamente executado. A análise econômica define os custos da planta, dos bioprocessos, dos equipamentos, assim como os custos operacionais atrelados ao funcionamento desta. O cronograma, então. A elaboração do resumo e da justificativa já foram executadas.
A descrição da revisão da literatura pretende-se que seja desenvolvida durante todo o decorrer desse projeto. A reunião de dados de controle obtidos na literatura, assim como o planejamento dos cultivos microalgais, pretende-se que sejam executados em março. O cálculo dos balanços de massa e a elaboração do diagrama de fluxo dos equipamentos e bioprocessos da planta pretende-se que sejam executados em abril. E, por fim, a determinação dos equipamentos necessários para o funcionamento da planta e a elaboração da análise econômica da planta e do bioprocesso realizado pretende-se que sejam executados em maio. Nosso muito obrigada pela atenção e é isso.